Voltamos para o segundo bloco do O Produtor Quer Saber e o entrevistado de hoje é o coordenador de projetos do Centro de Inteligência e Mercados da Universidade Federal de Lavras, Fabrício Andrade. Fabrício, voltando um pouco para a questão do final do primeiro bloco, ainda sobre o projeto Campo Futuro, qual que é a importância desses dados, desse projeto para o produtor rural no dia a dia dele? No dia a dia, isso talvez é um processo acumulativo de geração de melhorias, mas é assim que as cadeias produtivas evoluem. Os produtores que têm acesso a esses dados, eles precisam comparar, enxergar qual que está a situação macro na região deles, mas de preferência o que já muitos têm feito é começar a fazer esse processo de gestão, de apontamentos de dados por eles mesmos, para eles entenderem onde que são os pontos que eles podem melhorar na situação, no processo produtivo que eles conduzem. Porque justamente a questão da produtividade, de fatores de produção, que ela de certa forma converge para o custo de produção, um indicador é o custo de produção, de quão boa ou ruim a produtividade está, ela é muito importante, não apenas importante, ela é imprescindível para a sobrevivência de qualquer tipo de empresa. Porque hoje nós estamos numa situação de preço de café, de certa forma, cobrindo esses custos, mesmo das propriedades, das unidades produtivas, que não estão na eficiência máxima ou acima da média. Mas o mercado de café ele se comporta dessa forma, com períodos sazonais de preços muito baixos. E aquelas unidades produtivas que elas já estiverem preparadas com uma eficiência melhor, com uma produtividade maior e com custos de produção menores, elas conseguirão sobreviver de maneira mais confortável, de maneira mais viável por períodos de preço mais baixos que, de longe, eu torço para que isso aconteça, sou também produtor de café, mas que certamente eles virão. Bom, uma gestão mais eficiente, então, é um fator fundamental para que o produtor consiga ter esses custos na ponta do lápis, né? Isso, e não são questões muito sofisticadas com softwares, mesmo em planilhas, em cadernos, mas é a questão de apontamento e de trabalho com esses dados. Enxergar onde que pode ser melhorado o processo, que seja em detalhes com utilização de podas para aumento de produtividade, com práticas de cultivo, análise de solo, realizar as atividades com consumo menor de horas máquina ou de horas homem. Então são processos de melhoria que o produtor tem muita condição de fazer isso, porque ele entende muito bem o processo produtivo e ele consegue entender como ele consegue fazer melhorias nesse processo. A grande questão do processo gerencial e de apontamentos é para ele identificar de maneira clara e objetiva onde estão esses principais pontos para ele atuar. Bom, uma coisa que auxilia muito o projeto Campo Futuro é o dia de mercado, onde vocês costumam visitar algumas regiões para mostrar um pouco aí da realidade dos produtores nessas regiões. Esse ano tem dia de mercado? Como é que está a programação? Sim, a gente acabou de ficar sabendo, vai ter um dia de mercado em Rolim de Moura, Rondônia, dia 24 de agosto. E esse dia de mercado, ele é uma ferramenta adicional no processo de retorno de informação para os produtores, para as regiões produtoras do Brasil, porque a partir dos dados do Campo Futuro, nós conseguimos identificar, junto com a CNA, quais são os principais pontos que eles devem ser atacados primeiro, os prioritários, e que gerariam um incremento maior na produtividade e, consequentemente, no aumento de margem de sustentabilidade. E pesquisadores, palestrantes, especialistas sobre o tema, eles são convidados no sentido de fazer uma explanação e gerar motivação no sentido de melhoria daqueles pontos identificados. Então é um processo de retorno na prática para os produtores após a coleta de dados desses custos de produção nessas regiões. Bom, é uma forma do produtor também adquirir um pouco mais de conhecimento, né, sobre a realidade dele, né? Isso, e é um conhecimento sempre é muito interessante em todos os aspectos, adquirir conhecimento, e esse dia de mercado ele tem dois componentes que se adicionam aos benefícios do conhecimento. Eles são direcionados porque eles foram identificados a partir das planilhas de coleta de custo de produção os coletas de custo que foram realizadas, e eles não são apenas na teoria, eles já são conhecimentos teóricos, bem fundamentados, processados e de aplicação prática e imediata.
Bom, agora fala um pouco do cenário daqui para frente. Tem alguma programação para o projeto Campo Futuro em vista ainda esse ano? Sim, tem o livro do Campo Futuro com dados históricos, são 10 anos do projeto, né, para a maioria das culturas, com análises de melhoria, de incrementos, análises históricas de preço. Então são informações que vão se somar ainda mais nesse rol de possibilidades que nós temos para entender o nosso processo produtivo. Bom, e nesses 10 anos de Campo Futuro, que balanço você faria de tudo isso? Muito positivo, tanto do projeto, por diversos benefícios que ele vem gerado, informações, nível de profissionais, de painéis realizados, coletas de dados, as validações indicando isso, o nível de utilização desses dados do Campo Futuro para serem nortes e indicadores confiáveis para tomadas de decisão e desenvolvimento de políticas públicas e principalmente, que eu acho que a gente uma filosofia, um dos objetivos do projeto, gerar fortalecimento da base produtiva e a gente enxerga isso, eu estou no projeto desde o começo e os dados confirmam. Regiões que foram visitadas há 10 anos atrás tiveram um incremento de produtividade por área, melhoria de custo e diversas se desenvolveram no sentido de uma cafeicultura mais sustentável. Então o balanço, tanto por percepção quanto de maneira concreta nos dados, ele é muito interessante. Bom, falando um pouco de mercado agora, como é que você avalia o mercado da cafeicultura hoje? Hoje, se tudo permanecer constante, o que está se desenhando agora, em longo prazo a cafeicultura tem um futuro muito interessante e claro, a gente tem que enxergar em longo prazo. Mas por quê? O consumo é crescente, mas sempre a produção ela responde mais rapidamente do que o consumo. Então nós temos que entender quais são as possibilidades de produção, de oferta no futuro, para a gente se posicionar com relação a possibilidades de preços mais baixos em algum momento no futuro. E isso considerando tudo constante, mas eu sempre enxergo e sempre a gente está tentando trabalhar e conversar nesse sentido com os produtores, que a gente precisa estar sempre pensando e agindo fora da caixa, saindo da zona de conforto, porque ninguém sabe, algumas coisas podem mudar a estrutura produtiva ou de consumo na cadeia produtiva do café em nível mundial, em algum momento, e a situação não ser tão favorável em algum momento. Então a gente tem que estar o tempo inteiro buscando desenvolver inovação, melhorar o processo produtivo, aumentar a qualidade e consistência da nossa produção. Bom, como é que está a situação do Brasil hoje no mercado internacional, em questão de preços, como é que está essa questão? Com relação ao mercado internacional, o preço de café, vamos para o Arábica, o Conilon é um pouco diferente, porque existe um mercado consumidor forte para o Conilon aqui no Brasil. O Arábica é cotado em dólar, então, historicamente, o valor em dólar por saca, por unidade qualquer, porque ele é cotado em libra-peso, ele está próximo da média histórica, ou seja, não é muito bom. Mas tem um fator que é o câmbio, a nossa taxa de câmbio frente ao dólar, a 3,15, a 3,20, que na história recente do Brasil, depois do Plano Real, ela ainda se situa numa taxa de câmbio de média para elevada. Então isso tem gerado preços no mercado interno bem interessantes. Só que isso é causado por um efeito, é uma causa não tão interessante, porque é uma questão de crise de diversas fontes aqui no Brasil. E se isso não tivesse acontecendo, uma taxa de câmbio a R$2 por dólar, certamente a gente não certamente, há uma probabilidade grande que nós estaríamos com preço que não estariam remunerando os custos de produção da maioria dos produtores no Brasil. Bom, falando agora um pouco de consumo de café, os apreciadores da bebida hoje estão cada vez mais exigentes? Os apreciadores continuam com a mesma exigência. Os bebedores de café têm se tornado apreciadores numa intensidade muito interessante. Então a gente tem visto o mercado de cafés com qualidade superior ou com atributos que não apenas com a bebida, com relação à sustentabilidade, orgânico, fair trade e outras coisas, mas principalmente a bebida, existe uma demanda crescente numa intensidade maior do que o café commodity. Então essa é uma direção que a cafeicultura do Brasil tem feito um trabalho, o dever de casa muito bem realizado, porque a gente tem aumentado ano após ano a nossa oferta de café com qualidade superior. Bom, e que tipo de produto o consumidor busca hoje?
De maneira geral, é difícil generalizar isso, né? Mas nos consumidores de cafés especiais, há sempre a visão de um produto com qualidade superior, conveniência no consumo. Isso tem se tornado uma variável muito importante para os consumidores mais novos. A questão de valores autênticos e sustentabilidade na cadeia produtiva, os consumidores mais novos e demandantes desses cafés especiais, eles têm se preocupado muito com isso.